Bem, enquanto a Hanan não chega, eu gostaria de falar que na live de ontem teve uma audiência super legal e teve bastante visualização depois e muito comentário. Eu gostaria de falar que eu não tive tempo de olhar os comentários, então se alguém fez alguma pergunta ou fez algum comentário que quisesse ser ouvido, para por favor refazer hoje. Inshallah, no final a gente vai ter um tempo maior para poder responder perguntas e ouvir os comentários ou sugestões das pessoas. Queria dizer também que. Deixa eu convidar a Hanan, peraí. Queria dizer também que essa página, essa mesquita nova, Mesquita da Virgem Maria, ela é no Cambuci, no centro de São Paulo. E eu acho importante mencionar que é uma mesquita, uma das poucas mesquitas de Aí São tá. Paulo que tem a maior parte de brasileiros na direção e na administração. Ela está começando a funcionar agora e daí a intenção parece-me que é ter 2 lives por mês. Então, a nossa live de ontem excedeu o tempo, a gente ficou com medo de falar sobre a expiação dos pecados que a gente viu ontem e ficar muito longa, daí a gente decidiu terminar hoje. Salam aleikum, Hanan, bem-vinda. Aleikum salam, rahmatullah, barakatuh. Desculpa o atraso, meninas. Não, tranquilo, Como só é que tá? 5 minutos. Perdão. Como é que tá a conexão e o som? Para mim parece bom. Ontem eu tava vendo a live e ficou muito travada a minha. A sua imagem dá umas travadinhas curtas, mas a sua voz não trava para mim. O Ainda, importante é não travar a voz, né? ainda tá travando a imagem? Mas trava assim por alguns segundos e só. Não acho que é uma coisa que comprometa, não. Para mim tá Hum, ótimo. tá bom, vamos tentar então. O Então som tá tá, você bom? quer Tem falar alguma alguma... interferência? Não, hoje tá ótimo. Se você quiser Tá. falar alguma coisa antes da gente começar, Hanan, falar alguma coisa sobre ontem. Eu falei que eu não li os comentários, a gente não viu perguntas. Se alguém tiver perguntas para mandar hoje de novo, É inshallah. porque também não dá para, não fica, né? Ficam muito poucos os comentários, eu acho que no salvo, né? Então a gente não Estranho, né? tem. É. Ainda é melhor que o Instagram, porque o Instagram ainda não tem. Tira pra mim a tomada ali, por favor, pra fazer silêncio. Isso, por favor. Desculpa, gente, é que eu tenho um aquário aqui que tá, o motor dele tá me matando. Desculpa. Matei os peixinhos, tirei o oxigênio dele. Puxa bem a porta, por favor. Bem, porta. Pronto. Desculpa, gente. Oi, vida que segue. Vamos lá. Letícia, não tem nada muito a comentar, não. E vamos fazer todos os comentários relacionados ao assunto mesmo, inshallah. Então tá. Hanan, eu vou falando aqui sobre a expiação e você então me interrompe quando você quiser fazer uma parte. Se você quiser fazer alguma parte, porque às vezes a gente vai falando e aí surge uma coisa na cabeça. Se a outra pessoa continua falando, pode ser que a gente até esqueça, né? Isso acontece comigo. Muito eu. Então você me interrompe aí. Então vamos lá. Ontem a gente falou sobre 3 grandes pecados que estão interligados de alguma forma, que é a riba, a calúnia ou a difamação, a namima, que é a fofoca, e o tajassus, que é a espionagem, mas essa espionagem assim no sentido do mal mesmo, sabe? O jassus é aquela pessoa que toma conta da vida alheia, espiona a vida alheia com alguma intenção má. E o Namus é aquele que espiona, às vezes, para ajudar, para fazer alguma coisa boa, porque a gente também pode procurar saber da vida das pessoas, como a Hanan ontem falou, para uma coisa positiva, então, para ajudar. Então, existe isso também.
ontem a gente falou sobre esses 3 pecados e falamos também o que a gente deve fazer quando a gente se encontra numa situação dessa. E hoje a gente vai falar sobre a expiação desses pecados. Beleza, eu pequei, eu vivi essa situação, o que eu posso fazer agora para expiar esses pecados? Então, com relação a isso, é importante a gente observar alguns pontos. O primeiro, que é o basicão, é rezar pelo perdão daquele sobre quem você fofocou, ou, enfim, fez a calúnia, fazer doar por ele, suplicar por ele e elogiá-lo em sua ausência. Agora, afirmar que a oração para o perdão é a expiação dos pecados, que isso seja suficiente, não é suficiente. O princípio básico é que os pecados não podem ser apagados, exceto por arrependimento sincero, que é acompanhado do abandono do pecado, a intenção sincera de abandonar o pecado, nunca mais voltar a fazê-lo, e o lamento por ele, a decisão firme, convicta e sincera de não voltar a praticá-lo, como eu já disse, e a sinceridade para com Allah, o Criador, né? Depois de se arrepender dessa maneira, com todos esses passos, há esperança de que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe os pecados e perdoe os erros dessa pessoa. Com relação aos direitos das pessoas cujas transgressões foram contra elas, essas só podem ser expiadas se a pessoa afetada perdoar aquele que transgrediu contra ela. E não tem jeito mesmo. E a prova disso está na suna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que disse: quem prejudicar o seu irmão que diz respeito à sua honra ou algo similar, que o peça perdão antes do momento em que não haverá nenhum dinar, nenhum dirham, e se essa pessoa tiver alguma boa ação, então será tomada dela na proporção do mal que lhe foi causado, e se a pessoa, do mal que ela causou, né? E se essa pessoa não tiver quaisquer hasanat, ou seja, boas ações, algumas das suas seiat, as más ações, da outra pessoa, da pessoa atingida, vão ser passadas para ela. Isso foi narrado no Bukhari. Então, o comando é buscar o perdão pelo erro antes que essas pontuações sejam estabelecidas no dia do juízo. Porque quando chegar esse momento, já era, não tem como passar por cima disso, a gente vai perder boa ação ou ganhar má ação da outra pessoa. E essas são as verdadeiras perdas, né? Suportadas por aqueles que injustiçaram pessoas no que diz respeito à sua riqueza, honra, sangue. Porque enquanto a gente está nessa dúnia, tudo que nos é tirado, ou qualquer peso que nos é dado, é muito mais leve do que o que vai acontecer no dia do juízo para a próxima vida. O que a pessoa que quer se libertar do pecado da fofoca deve fazer é se esforçar muito para buscar o perdão daquele sobre quem fofocou e pedi-lo perdão e desculpas com amabilidade e com boas palavras. Então ele deve ser humilde o tanto que ele puder, mesmo que ele tenha que presentear com algo valioso, oferecer ajuda financeira, oferecer ajuda em alguma coisa, ser útil em alguma coisa. E os sábios têm afirmado que isso tudo é permitido quando se trata de restaurar os direitos da pessoa atingida pela calúnia, a fofoca, enfim. Entretanto, os sábios, dentre os Salaf as-Salihin e os Fuqaha, ou seja, os juristas, né, os sábios do fiqh, da jurisprudência, é importante falar isso, gente, porque entre os Salaf, para quem não sabe, os Salaf as-Salihin são as primeiras gerações, são aquelas gerações que foram as que nos deram melhores exemplos, são as melhores guiadas, foram as 3 primeiras que tiveram contato com o profeta, né? E os fuqaha, os estudantes da jurisprudência, do direito islâmico, então eles também têm bastante conhecimento. Eles pensavam que buscar o perdão das pessoas pela fofoca pode levar, em alguns casos, a males maiores, como, por exemplo, o rancor ou o rompimento de laços. E as pessoas, então, poderiam sentir um ressentimento e um rancor muito grande a um nível que não é conhecido por nós, é conhecido apenas por Allah.
Então, a maioria deles, desses sábios, concedeu a permissão de não buscar o perdão da vítima se o agressor, né, achar que vai piorar a situação. E eles esperavam que fosse suficiente rezar pedindo perdão para a vítima da fofoca, fazer doar por ela e elogiá-la em sua ausência. Outros sábios eram da opinião de que nada poderia espiar as fofocas, né, e a calúnia, exceto o perdão daquele que foi injustiçado. Mas a visão correta é que se a pessoa que fofoca se arrepende sinceramente, não necessita dizer aquele a respeito disso, especialmente se teme que isso possa causar mais problemas, como geralmente é o caso. Rezar pelo perdão de quem foi alvo da fofoca é um caso excepcional e é um caso de necessidade ditado pela Sharia, pela lei islâmica, onde afastar o malefício prevalece sobre trazer benefícios. Então, disso tudo, a gente pode entender que aquele que considera o pecado da fofoca insignificante, baseado na premissa de que só vou rezar pelo perdão e tá tudo bem, tá expiado o pecado, isso é incorreto. Por 3 razões. Ele esquece que a condição básica para o arrependimento é o próprio arrependimento, ou seja, abandonar o pecado, sinceramente, arrepender-se, ter sinceridade, né? Para com Allah. Essa condição não pode ser verdadeiramente satisfeita na maioria dos casos, infelizmente. Se a gente colocar a mão na consciência, a gente vai ver que em diversas situações a gente não se arrepende com essa sinceridade toda e a gente não se arrepende com a intenção de não voltar a fazer aquilo. Segundo, o princípio básico da expiação, que diz respeito aos direitos das pessoas, está em se reforçar para buscar o perdão. Se ele acha que dizer à pessoa sobre a fofoca levará a um mal maior, ele pode recorrer à oração pelo perdão daquela vítima nessa situação. Caso contrário, o princípio básico é que ele deve procurar perdão a quem ele injustiçou, ele deve procurar a pessoa, ele deve ser honesto e ele deve expor. Terceiro ponto, isso mostra que se a pessoa que foi alvo da fofoca já soube o que foi dito sobre ela, o que acontece muito, né? Então, nesse caso, é essencial buscar o perdão dela diretamente, de modo que o dano sofrido pela vítima seja desfeito e seu ressentimento seja dissipado, ou pelo menos minimizado, né? Então, se a pessoa não perdoar, não há nenhuma opção. Infelizmente, só rezar pelo perdão, fazer doar e esperar o dia do juízo, onde vai ser computado aquela troca, né, de Hassanat e Seiat. Deve-se notar, então, que o propósito por trás dessa oração da súplica por perdão é afastar as más ações com o bem e compensar os erros. Por isso, não vamos nos limitar a pedir perdão em oração, excluindo outras boas ações. Não vamos fazer isso. Muito pelo contrário. A gente pode continuar praticando boas ações e dedicar a recompensa para aquela pessoa que foi injustiçada. Por exemplo, eu vou dar uma caridade, uma cesta básica para uma família necessitada em nome do fulano que eu falei mal. Isso sim pode ser bastante benéfico nessa compensação dos danos causados. Quer falar alguma coisa, Hanan, sobre isso? Não, acho que nem tem necessidade de ter que cortar, porque na verdade você tem que dar uma sequência mesmo para a gente ir entendendo, né? Porque ele é bem importante essa. Então, dá sequência aí, depois a gente comenta. Então, beleza. O Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, que Allah tenha misericórdia dele, foi, para quem não sabe, foi um grande sábio. Ele disse, numa fátua dele, num decreto islâmico dele, quanto aos direitos de quem foi injustiçado, estes não são dispensados apenas porque alguém se arrepende. Isso é um direito e não tem nenhuma diferença entre um assassino e outros malfeitores, por exemplo. Se uma pessoa se arrepende do delito, os direitos daquele a quem ele injustiçou não são dispensados por causa do seu arrependimento, mas sim, parte do seu arrependimento é compensá-lo a um nível compatível ao seu delito. Se a pessoa não compensar nesse mundo, então inevitavelmente irá compensá-lo na outra vida. Assim, o que o malfeitor que se arrependeu deve fazer são várias boas ações, de modo que, quando aqueles que foram injustiçados reivindicarem seus direitos, ele não vai acabar falido. E ele fala que falido porque é uma falência mesmo, né? No dia do juízo, você chega cheio de boa ação
e te tomam tudo porque você passou a vida falando do seu vizinho, enfim, né? É uma falência mesmo, muito triste, inclusive. E se Allah quiser, então, compensar aquele que foi injustiçado, ninguém poderá impedir sua graça, tal como, se ele, Allah, quiser perdoar os pecados, ele vai perdoar de quem quiser, que não o shirk. Obviamente que é o politeísmo, né? Associar outros a Allah, esse pecado. Não é perdoado mesmo, é preciso que a pessoa se arrependa antes de morrer. Bom, voltando ao Ibn Taymiyyah. Consequentemente, no Hadith sobre Al-Qassas, que são as punições prescritas, no qual Jabir ibn Abdullah viajou por um mês até Abdullah ibn Unais para ouvir seus lábios, que foi narrado pelo Imam Ahmed e por outros, e está no Buhari, que citou como evidência no seu Sahih o seguinte: quando o dia da ressurreição vier, Allah reunirá todas as criaturas em única planície, onde o locutor será capaz de fazer todos ouvirem a sua voz e o observador será capaz de ver a todos. Então, aquele, o locutor, vai chamá-los em uma voz que será ouvida de longe, da mesma forma que será ouvida nas proximidades. Eu sou o soberano, eu sou o juiz. Nenhuma das pessoas do inferno entrará no inferno se tiver qualquer direito devido por qualquer uma das pessoas do paraíso, até que a pontuação seja registrada. E nenhuma das pessoas do paraíso entrará no paraíso se tiver qualquer direito devido a qualquer uma das pessoas do inferno, até que a pontuação seja registrada. Também no Sahih, agora no Sahih Muslim, foi narrado de Abu Sa'id, quando o povo do paraíso atravessar a Sirat, que é a ponte, e ficar em uma ponte entre o paraíso e o inferno, resolverão sua pontuação uns com os outros. E quando estiverem limpos e purificados, a permissão será dada para entrarem no paraíso. Quando Allah, glorificado e exaltado seja, disse no Alcorão, na Sura Al-Hujurat: ó vós que credes, evitai muitas das conjecturas, por certo, parte das conjecturas é pecado. Não vos espieis, não faleis mal uns dos outros pelas costas. Algum de vós gostaria de comer a carne de seu irmão morto? Então, ele, Allah, lhes disse para se arrepender da fofoca e da conjectura, que no fim pode ser a mesma coisa. Porque isso é um tipo de delito. Se isso se aplica a quem foi injustiçado e descobriu sobre a fofoca, isso também se aplica a quem foi injustiçado, desculpa. Mas se alguém fofoca sobre outro ou calunia outro que desconhece aquele ocorrido, disse que uma das condições do arrependimento está em contar a vítima. E disse também que isso não é essencial, ou seja, tem essas duas opiniões. A gente já viu isso, e não fica, a Hanan provavelmente já está bem acostumada com isso. Existe muita divergência. E aí as pessoas perguntam, então que escola que eu vou seguir? Você vai seguir a evidência que for mais forte. No caso aqui, existe uma igualdade entre essas duas situações. Daí a gente vai recorrer aqui à nossa analogia, à nossa capacidade de discernimento. Ou seja, será que no meu caso é melhor que eu entre em contato com a vítima e fale com ela diretamente? Ou se eu fizer isso, vai acontecer uma hecatombe e todo mundo vai cortar laço com todo mundo? Então, quando existe essa coisa de divergência entre sábios, né? Ijtihad, que chama isso, ou seja, são os mujtahid, são as pessoas que têm conhecimento de diversas ciências do Islã, e eles têm capacidade de emitir um decreto islâmico. Então, se existe divergência entre um e outro, uma corrente e outra, vamos seguir o que é mais sensato para nosso caso. Então, não está errado, por exemplo, se eu decidir que, no meu caso, eu vou contar a vítima, ou se eu decidir que eu não vou contar a vítima, eu vou fazer caridade em nome dela, eu vou rezar em nome dela. Ambos os pontos de vista foram narrados a partir de Ahmed, esses dois pontos de vista que a gente está discutindo agora. Bom, mas se essa pessoa... mas essa pessoa ainda deve praticar bons atos, como a gente já falou, para aquele que foi injustiçado, como fazer doar, rezar pelo perdão, praticar boas ações, dar recompensa em nome dele, de modo a compensar esses danos causados pela fofoca ou pela difamação. Por último,
eu quero falar um dito de Hassan al-Basri, que ele falou: a expiação das fofocas está em rezar pelo perdão daquele contra você fofocou. Ou seja, fica aí o que é obrigatório ser feito, que é o arrependimento com todos esses níveis, com todas essas etapas do arrependimento, que é a sinceridade para com Allah, a decisão de não voltar a fazer aquilo mais, sincera também, e que mais, Hanan? A terceira Não condição voltar a do fazer, arrependimento? pedir perdão, se arrepender, né? Pedir perdão, fazer o E doar pedir pela perdão, pessoa. exatamente. E pedir perdão. E pedir perdão ou direto para a pessoa ou em oração. Essas são as Posso. condições básicas. Abrindo um parênteses aí, eu não sei se. Porque teve um momento aqui que eu também fiquei digitando e posso ter perdido. Se você chegou a citar, nessa divergência de se você deve falar para a pessoa e ir diretamente a ela pedir perdão, ou suplicar, né, para Allah, suplicar por ela e pedir. Fazer súplica pela pessoa em que você injustiçou, fazendo comentários, enfim, fazendo fofocas. E dentro dessa divergência também tem um ponto de que se a pessoa ela sabe que você veio a falar dela, ela ficou sabendo e ela já está chateada com você, o ideal é aí a pessoa perguntar, de repente até por orgulho, ela dizer, não, tem sábios que dizem que o melhor é eu suplicar e fazer caridade por ela, então eu nem preciso ir lá falar com ela. Nesse caso específico, o ideal é você ir falar com ela, pedir desculpa diretamente a ela, né? E já resolver a situação. Não olhar para trás para o que passou, né? Porque se a gente olha muito para trás, a gente abre a porta para o Shaitan, né? Eu falei de ti porque tu fez isso ou porque tu fez aquilo. Não importa o que ela fez ou deixou de fazer, isso não dá direito a ninguém de falar de ninguém. Isso é dentro do âmbito islâmico, né? Dentro do âmbito mundano e humano, as pessoas vão dizer, mas ela falou, então ela fez isso, então eu podia me defender, sei lá. Mas dentro da visão islâmica, você não tem direito de maneira alguma de falar mal de ninguém, né? Independente da situação. Então, não abra espaço, não diz, eu falei de ti porque eu veio, porque ciclano também me falou que tu falou. Então, ou seja, vai de forma sensata e vai com a intenção de arrumar a coisa, né? Tomar muito cuidado com o que você falar, porque às vezes você quer justificar o seu erro, mesmo que você esteja pedindo perdão, você quer justificar o seu erro trazendo problema para outro. E aí e fazendo fofoca de outro também, né? Então, assim, vamos fazer uma visão bem realista do que as coisas acontecem, né? Então, tipo, cara, desculpa, me perdoa, não sei o quê. Aí você resolveu ali, mas aí desculpa, me perdoa, eu falei de ti, mas é que ciclano e fulano falaram que você. Aí você resolveu o seu problema com ele, se uniu vocês dois contra mais dois, aí virou uma bagunça. E nunca esquecer que o Shaitan, ele não dorme, né? O Shaitan não dorme, ele tá ali. Ele tá vendo que você tá indo para uma boa prática, uma boa ação, então ele vai ficar na tua volta até que você faça a porcaria de novo, né? Ou que dê uma bagunça em cima. Então a gente vê muito essas coisas acontecendo assim na nossa volta, né? Então, sim, pode suplicar uma vez que a pessoa não saiba que você falou, então você vai se arrepender, vai pedir perdão primeiro a Deus pelo que você fez, pelo seu ato de falar mal do outro, e aí suplicar por essa pessoa que você falou e fazer todas essas questões aí que a irmã Letícia passou, né? Fazendo caridade, enfim, tem esses pontos aí que foram passados. Mas sempre ser sensato, né? Ser sensato. Quando a pessoa sabe, você tem que pedir desculpa para ela, ponto. Né? Se ela sabe. Sim, e até por um lado, é até bom quando a pessoa sabe, porque aí você vai diretamente e você sabe, tipo, resolvi. Graças a Deus. Você não fica assim, tipo, meu Deus, será que no dia do juízo eu vou me encontrar com. Já basta, né? Tudo que sabe Deus o que a gente não vai encontrar no dia do juízo, né? E sabe Deus de quantas pessoas a gente não vai encontrar ali, grudando no nosso pescoço e pedindo. A gente vai grudar no pescoço de muita gente, eu tenho certeza também. Também. Mas isso não valida achar que está com saldo positivo. Não é só Deus sabe. Nunca,
nunca devemos achar esse orgulho, né, de achar que a gente está bem na fita, leva a gente para o buraco mesmo. A gente não está. Estamos todos no mesmo barco. Então, eu posso pecar mais em determinados momentos e a minha amiga pecar em outros, mas, assim, no final das contas, está todo mundo batalhando aí por um lugarzinho mesmo. E essa batalha não é fácil. Isso que você falou, pela explicação do Imam Ahmed, eu entendi que é obrigatório mesmo, quando a pessoa já sabe da fofoca, quando a fofoca já chegou nela, é obrigatório que você vá falar com ela, pedir perdão a ela diretamente, como você falou. Então, isso é importante frisar. O Márcio está aqui perguntando qual que é a diferença entre fofoca e calúnia. Eu não sei, Márcio, você não deve ter visto a live de ontem. A gente falou detalhadamente sobre as duas coisas. A fofoca no árabe é namima, é quando você chega numa roda de pessoas, num grupo ou para uma pessoa só, não importa, e conta coisas dos outros para elas ou eles. Ou então você está num grupo de pessoas, você escuta uma conversa e sai dali e passa para frente. Isso é a fofoca. A calúnia é você falar para os outros o que você presenciou, o que você viu, ou sendo verdade ou não. Isso pode ser riba. Então, se você fala o que é verdade, você está cometendo um erro, porque não é certo fazer isso. Isso causa um problema grave na sociedade. Se você está inventando, é pior ainda, porque você é um face, você está chegando com notícias que não são verdadeiras, que são inventadas. Uma coisa está muito próxima da outra. Então, é melhor você escutar a live de ontem para escutar. A gente ficou, sei lá, acho que uns 40 minutos falando só sobre isso. Está bem explicadinho. A outra pergunta que ele fez aqui foi a seguinte, eu não sei se você está lendo aí, Hanan. Esse assunto não está inserido na questão do uso da língua, da palavra? Saber usar o silêncio é uma arte a ser aprendida? Eu acho que saber silenciar está mais relacionado com a paciência do que com qualquer outra coisa. E tem um dito do profeta bem interessante que ele fala: finja paciência, porque assim ela vai chegar para você, ou seja, um dia você realmente vai ter a paciência. Mesmo que você não tenha, finja ter. E eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente silencia diante de um. Há casos que não devem ser silenciados também, que a gente falou ontem, né, Hanan? Que há casos que não são fofoca. Se alguém faz alguma coisa que você vê que vai causar danos, por exemplo, você está vendo alguém roubar, usurpar a propriedade de outra pessoa, isso não é fofoca, você tem que sair, você tem que falar sobre isso. Então, há casos que também foram explicados ontem, então vale muito a pena, Márcia, você escutar. Eu acho que paciência é uma prática. Você acha que paciência é uma prática? Óbvio, porque né, é uma prática. Paciência não é algo. Como é que eu vou conseguir passar o que eu estou tentando, que eu estou pensando aqui? Não é algo pleno, assim. Um dia você tem a paciência, outro dia você não tem. É uma conquista, né? E a conquista você vai adquirir através da prática. Então, vai haver momentos em que você vai ter mais paciência, outros momentos não. Mesmo praticando a paciência, né? Às vezes você vai perder ela. Porque nós somos humanos, a gente tem dias bons, dias ruins. Isso não deve fazer a gente largar de vez ela ou entrar em desespero. Eu não sou paciente, pronto, eu vou chutei o balde. É uma prática, é um jihad, é um empenho diário, constante, né? Todo momento, cada segundo, até porque enquanto estivermos vivos, a gente vai ter que exercer a paciência, né? Porque senão ninguém mais vai ser muçulmano nesse mundo. Ou do Bilé. Não, Porque assim, é uma coisa muito. Oi.
Sim, todas as coisas da vida. Até para você cozinhar alguma coisa, você tem que exercer sua paciência, porque não adianta você enfiar um negócio no forno e querer tirar dali a 10 minutos, não vai estar pronto. Não adianta É você bem ampla, né? plantar. É, depois que eu comecei a viver com coisas mais relacionadas à natureza e aos bordados, eu faço bordado. Ó, esse é um bordado meu, não sei se vocês estão Lindo, vendo, isso é lindo, bordado. mas falou. Então, Não, os meus um estão todos orgulho. digitais. Estou me irritando essa TV aqui mudando. Eu esqueci que estava mudando. Mas o meu é digital, o Ai, dela é a manual. TV. Mashallah. Mas então, depois que eu Mas, enfim. comecei a ter uma proximidade maior com o bordado, que é uma coisa que, cara, precisa muito paciência, porque para eu fazer um negócio desse tamanho aqui, eu fico meses. Uma coisa que dá uma dor na mão, você tem que parar. Outra coisa, a apicultura também, mexer com abelha. Não adianta eu querer tirar mel, sabe, a cada 3 meses. Eu tenho que esperar o tempo da abelha para não também tirar o mel que ela precisa para a própria vida. Se eu planto alguma coisa na minha horta, tem umas coisas que não dão, e aí eu preciso procurar saber o que o solo precisa para dar o quiabo na minha horta, porque não nasce quiabo. Essas coisas todas me ajudaram muito a ter paciência. O Islã me ajudou bastante, mas eu entrei no Islã faz 20 anos, então eu já venho nesse processo. O hijab já me deu bastante tolerância e paciência. Eu era uma pessoa insuportável, muito intempestiva, muito impaciente. Eu era difícil de lidar. Então, eu acho que o primeiro passo meu para ter um pouquinho mais de paciência na vida foi mesmo os ensinamentos do Islã. Porque não tem Perfeito. como ser muçulmana, como você falou, Hannah, não tem como ser muçulmana se você não tem paciência. Exato. Para tudo, E né? Para depois oração foi é mesmo necessária. a Né? oração. E Só até de você ter que parar né? 5 vezes por dia já é uma coisa, já necessita paciência, né? Você tem que ter paciência para tudo. Em especial para a prática do Islam, como você falou, né? Como nós estamos falando aqui, para o jejum. Para jejuar, você precisa ter paciência. Né? Você imagina você ali com a comida do seu lado, você morrendo de fome, ou com a água ali do teu lado, você precisa ter paciência, você tem que ter temor, paciência. São vários aspectos, mas a paciência está dentre eles, né? O uso do hijab para as mulheres, o uso da barba para os homens, vamos botar assim, porque a gente não dizer só falar de mulher, né? Dentre várias outras práticas que a gente tem que ter no nosso dia a dia, independente. Porque, na verdade, todas as nossas práticas diárias, dependendo da intenção que a gente colocar, elas são adorações, né? Então, para toda adoração é necessário paciência. E para colocar a intenção é necessário paciência também. Que, na verdade, a Também. intenção ela é fundamental para validar a nossa ação perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, você tem que estar toda hora ponderando, refletindo, você tem que ter muita paciência, muita tranquilidade. É uma busca diária, né? Então, para algo que é essencial para nossa para validar a nossa prática, a gente precisa de paciência, imagina para a prática em si. Então, começa a intenção em si, que a gente precisa ter, né? Óbvio, a paciência é necessário ter também. Mas a intenção é fundamental se ter, que seja lilé, né? Que seja por Allah, qualquer prática, você tem que ter muita paciência também. Então, ela está incutida em todo o nosso. Ela está ali inserida em todas as nossas. Sim, em momentos a gente vai estar, a gente vai conseguir praticar ela, em outros momentos a gente vai se ver extremamente impacientes. Achei interessantíssimo esse hadith de que a gente finge a paciência. Fiquei imaginando isso. O que é fingir a paciência? Agora, realmente, eu fiquei até. Eu quero aprender aqui. Obviamente, eu quero aprender, né? Porque eu estou aqui para aprender. Mas, assim, especificamente, Letícia, fingir paciência seria o quê? O cara lá tá te xingando e você tá com cara de paisagem, mas está explodindo por dentro? Seria isso? Eu Como é que se acho que finge sim, paciência? sabe por quê? Quando eu fui estudar o que é a paciência, o que é o saber não é aquela coisa de você explodir, xinguei todo mundo e acalmei. Isso não é saber. O saber é Não. você receber a notícia, você tá dentro de uma situação e você ficar
tranquila o tempo inteiro. Você conseguir manter a sua tranquilidade, não só externa, mas interna também. Está com o coração tranquilo. Isso aconteceu comigo, alhamdulillah, porque tudo de mal ou de bom na vida do crente vem para o bem. Então, quando eu li o que é o sabr, eu entendi o que é fingir paciência. É isso mesmo, eu quero esganar a Hanan, mas eu estou aqui, tá tudo bem, Hanan? Tudo bem. A minha vontade era fazer outra coisa. Então, eu acho que é isso mesmo. E eu acho, sim, que quando a gente começa a fazer isso, a gente realmente melhora a nossa paciência. Por exemplo, aconteceu uma coisa agora, se a minha irmã está assistindo aqui, ela vai ficar preocupada que eu menti para ela. Falei que eu tinha chegado em casa, eu não tinha. Eu estava saindo da casa dela, eu liguei a minha seta, eu tenho uma montana. A parte de trás da montana é alta, a visibilidade é péssima. Eu liguei a minha seta e fui fazer a conversão à esquerda. Veio um motoqueiro, paf, bateu em mim, ralou no chão e tal. E eu desesperei, eu saí do carro e falei, pronto, eu matei o homem, né? O cara estava deitado no chão, completamente bêbado. Completamente bêbado. E ele fez uma coisa super errada, cara. Ele fez uma ultrapassagem quando eu já tinha ligado seta, ou seja, o que eu fiz? Eu saí do carro na hora, eu falei, você tá bem? Ele falou, eu tô. Ele tava com a perna ralada e tava deitado no chão. Ele não conseguia levantar de tão bêbado. Aí, na hora que eu vi, eu falei, você tá bêbado? E eu xinguei, eu comecei a xingar o cara. Você tá louco? Como é que você faz isso? Você quer me matar? Eu quase tive um treco. Eu não tive paciência. Eu não tive paciência. Eu xinguei tanto, cara, que ele virou, os policiais já estavam, né? Ele virou e falou assim: a culpa foi minha, eu tinha bebido. Aí eu comecei a rir. Nesse momento, a adrenalina baixou, eu comecei a rir. Falei, gente, eu poderia só ter ficado tranquila, né? Porque eles iam fazer teste. O cara estava muito bêbado, o cara estava super errado. Graças a Deus ele ficou bem, mas eu não. Hoje eu escorreguei na paciência. E é assim mesmo, é uma vida de viciado, né? Tipo, só por hoje eu consegui ser paciente. Eu não consegui hoje? Tudo bem, eu levanto e continuo. Amanhã eu tento de novo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Subhanallah. É bem isso, né? A nossa vida em todas as questões, elas são, é assim, né? A gente vai ter altos e baixos. A fé do ser humano, ela não ela não está em constância sempre, ou só alta ou só baixa, ela não está ali parada. Então, ela vai ficar oscilando. Depende muito do nosso trabalho diário que a gente faz. Então a paciência ela tá no mesmo, mas eu acho que ela é muito importante, obviamente ela é muito importante, mas a gente tem que fazer, a gente tem que exercer isso e tomar isso como algo muito importante mesmo, porque vai haver momentos em que a gente vai ser surpreendido por situações bem ruins, né? Por exemplo, alhamdulillah, no teu caso, esse teu exemplo mesmo, poderia ter se convertido a algo muito pior, graças a Deus, foi algo terrível, né? Mas, sei lá, amanhã a gente recebe uma notícia de morte ou alguma coisa assim. Em coisas menores, se a gente não exercer paciência e não conseguir controlar essa sua raiva, ou seja o que for, em coisas menores, imagina nos testes maiores, né? Então, é necessário que a gente exerça isso, porque tanto que tem aquele hadith do Rasul sallallahu alaihi wasallam, de uma senhora sentada chorando, né? E aí falou para ela, tenha paciência, ó mãe, eu não sei o nome, não me lembro do nome da senhora. Era dela, né? Aí ela pegou isso, me deixa eu com a minha dor, você não tem ideia do que eu tô sentindo, alguma coisa assim. E ele saiu. Aí o pessoal da volta olhou assim para ela e disse, você viu com quem... por que você falou assim com o Rasul? Você viu com quem você estava falando? Era o Rasulullah. Ela ficou desesperada, tipo, ela não sabia pela dor, enfim, todo o sentimento que ela estava passando ali. E seria pela falta de paciência também, a gente vai entender isso no final do hadith, ela se desesperou, ela falou com o Rasul sem saber que era ele, sem se dar conta que era ele. Aí até que ela foi até o profeta, sallallahu alaihi wasallam, e disse, Rasulullah, me desculpa, eu tava nervosa, enfim, a paciência, ela é demonstrada no primeiro momento que vem a notícia.
Se ali no momento na notícia você, por exemplo, nós vamos falar que Deus nos livre, a gente recebe uma notícia de morte, aí você pega ali, usa a morte, porque a morte é meio que, eu acho que o ápice, assim, existem vários outros testes terríveis, mas a morte eu acho que todo mundo sabe como é difícil, né? E aí chega lá a notícia da morte, você pegar ali, no momento que chega, você diz, meu Deus, não sei o quê, você, por quê, meu Deus, por que isso? Ali você perdeu. Perdeu o quê? Perdeu a recompensa, porque a recompensa ela vem naquele momento, né? Sabe, te pega de surpresa, assim. E agora, se você receber a notícia, você falar, somos de Deus, é Ele, retornaremos, alhamdulillah, isso não impede que você tenha dor, né? Você vai ter dor, você vai sentir aquilo. Mas você vai entender, você automaticamente. Você já vinha exercendo isso no decorrer do seu dia, da sua vida, que naquele momento você conseguia entender tudo provém de Deus, tudo alhamdulillah, nós somos de fato de Deus e de fato nós retornaremos a Ele. Se eu chorar, não se eu chorar, chorar é permissível, mas se eu rasgar minha roupa, se eu berrar, se eu bater minha cabeça, se eu me golpear, vai mudar? Vai trazer a pessoa, ou vai mudar o problema em si, independente de qual seja o problema? Não vai, né? Então, a gente fazer esse exercício constante. E isso também serve, por exemplo, quando a pessoa está gritando contigo, está falando. É algo difícil? É muito difícil. Principalmente para as pessoas sinceras, né? Eu já levantei meu dedinho. Eu sou muito sincerona, assim. E aí isso acaba meio que fazendo a pessoa. Então, é uma coisa assim que eu peço muito para Deus que Ele me ajude a saber também. Acho que todos nós temos que pedir, né? E abençoado aquele que consegue exercer isso, assim, quando alguém te xinga, quando alguém briga. É engraçado, porque eu vejo assim, por exemplo, no meu caso específico, tem vezes que eu tô super de boa, cara, a pessoa me xinga assim, eu sorrio, eu tento ser apaziguar, eu tento fazer, sabe, vem cá, porque já aconteceu comigo até, se contou uma história aí, vou contar uma minha, uma vez eu tava indo abastecer meu carro, e aí tinha fila, só que eu, pelo lado que eu entrava, tinha uma entrada para, sei lá, daqui e outra daqui. Eu entrava por aqui. O cara pegou e me falou, ó, para não fazer muito, enfim, engarrafar muito, entra aqui. Aí eu entrei, o cara me ordenou, me permitiu entrar, eu entrei, só que era a minha vez de abastecer. Saiu uma senhora lá do outro lado da vida, berrando, ela falou a fila, ela furou a fila, porque tá com silêncio, porque você quer, ela já ficou achando, porque tem esse carro, porque tem dinheiro, porque as pessoas veem a gente de lenço, já a gente é trilionário, né? E eu ali, tipo, nem dei bola, exerci minha paciência ali, e eu detesto barraco, assim, detesto, porque grita pra mim hijab, islam, né? Então, você tem que ser, né? Então, ali para mim é mais fácil porque eu tenho uma obrigação, não com a minha pessoa, mas com Allah subhanahu wa ta'ala, que é a religião dele. Aí eu, de boa. Aí a mulher pegou e saiu ali do carro, foi direto ali, disse assim, você vai ver, eu vou falar com o seu superior, pro cara, pro rapazinho. O rapazinho fez uma cara tipo, puxa, agora sim eu vou ser demitido. Aí eu fiquei louca, digo que a mulher louca ali, não teve paciência, vai tirar o emprego do coitadinho ali? Não, pobre do cara ali tá se matando, trabalhando, e ele não fez nada errado. Aí entrou a justiça. Aí eu desci do carro, eu digo, não, se ela sabe falar com o teu superior, eu também sei, desci. Só que nisso, mas eu desci com essa intenção mesmo de proteger o rapaz. Nisso, a mulher começou... Só que eu estava tão de boa, porque realmente minha intenção era não deixar o cara. Eu fui lá, falei com o superior, não, foi assim, assim, assado. Se quer descontar, desconta em mim, mas o rapaz não teve nada que ver, não sei o quê. E a mulher berrava, berrava, e eu estava muito de boa. Não sei se eu estaria assim em todos os momentos, mas eu tenho momentos que eu estou muito de boa e tem momentos. Então, assim é o ser humano, né? A gente vai ter. Mas é que o Darcy hoje não era sobre a paciência, né? Não, não Agora era sobre a paciência. Não era sobre a paciência, mas isso tem muita relação, né, com o assunto. Tem muita relação com o assunto, porque quando você está numa situação, por exemplo, que você é a parte que sofre, né, a calúnia, ou a difamação, ou a fofoca, você precisa ter muita paciência. Tem um hadith bem interessante que Abu Bakr estava sentado numa roda de pessoas, eu não sei o texto do hadith, mas é exatamente essa história. Ele estava sentado numa roda de pessoas, com o profeta também. Chega um cara e começa a falar mal dele, na cara dele, e ele de boa. Ele não respondeu nada. E todo mundo começou a ficar incomodado com aquilo, porque, cara, como é que estão falando de você e você não se defende? O cara levantou, foi embora, e o profeta falou, os anjos estavam respondendo por ele.
Então, olha que coisa maravilhosa, né? Tipo assim, O estão te hadith, na verdade, difamando. o hadith, na verdade, Isso é é mais, muito também um pouquinho assim. mais amplo. Ele ficou quieto, enquanto ele ficava quieto, o Rasul se mantinha ali. Quando o Abu Bakr, Quando ele então, respondeu perdeu a isso, paciência, ele respondeu, e aí o Rasul sallallahu alaihi isso. wasallam levantou e se retirou. Aí o Abu Bakr ficou tipo, como assim? Aí foi até o Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, quando ele estava ali me xingando, você estava ali quieto, sentado ali. Quando eu respondi, porque estava vendo, querendo dizer, você estava vendo que eu estava sendo injustiçado, era meu direito. Né? Quando eu respondi, você se levantou. Ele dizia, Abu Bakr, enquanto você estava em silêncio, os anjos respondiam por ti. A partir do momento que você respondeu, entrou o Shaitan, e eu e o Shaitan não ficamos no mesmo lugar. Né? Ou seja, obviamente, quando você então se enfureceu, você abriu a porta para o Shaitan, Sim. né? E aí, aí tem um aprendizado, tem um ensinamento muito interessante, né? Óbvio que tem um ensinamento muito interessante que a gente tem que tomar aqui. Abu Bakr estava sendo injustiçado, né? Na E então, cara, né? Em na cara, na frente lata dele. ali. Exato, ele estava sendo injustiçado, e isso, o fato de ele responder, não, o fato de ele estar sendo injustiçado não abriu espaço para que você retruque dessa maneira. Você pode sim se defender, mas de maneira islâmica, né? Da maneira islâmica. A gente já entende de falar de maneira islâmica, maneira doce. Por que você está falando assim, tal coisa, sabe? Tem que ter paciência? Óbvio, tem que ter muita paciência, né? Mas isso já demonstra também que, óbvio, a fúria, a raiva, ela provém do Shaitan. Tem outro hadith que fala, quando você está extremamente enfurecido, que se você estiver de pé, você sente, se você estiver sentado, você deite, que você tome água, que você... E no máximo, em último caso, você vai lá e faz o wudu, porque o wudu, a água apaga o fogo, e o fogo A calma. É. é do Shaitan, né? Ou seja, a raiva provém do Shaitan, né? Então, são coisas que a gente tem que exercer. É difícil, é muito difícil que a gente lidar com todo tipo de situação e com todo tipo de pessoas. Já é difícil a gente lidar com o nosso próprio nafs, né? É complicado. Se Sim. desse para meio que É, fugir da gente, às vezes a gente fugia, mas... eu acho, na verdade, que é ainda mais complicado lidar com o próprio NAPS do que lidar com o NAPS de outras pessoas. Com Me tira certeza. mais do sério olhar para dentro de mim mesma e ter que admitir que eu tenho coisas horríveis. Mas isso é muito necessário. E isso também é um exercício de paciência, porque não é É. todo mundo que está disposto a fazer isso. Alguém E é comentou uma ali para coisa... cima. Opa. Uhum. Sim, pode falar. Diga. Não, eu digo, é necessário que a gente faça esse exercício de, primeiro, porque a gente, por mais que a gente fuja do nosso nafs, do nosso eu, das nossas ações, porque a gente está muito acostumado a olhar para fora, a olhar para o outro, apontar o dedo, e por mais que a gente viva a vida inteira exercendo isso e não voltando para si, né, não voltando para casa, né, vai haver um momento inevitável em que a gente vai ter que retornar para si, que vai ser o que vai ser no dia do juízo. E ali a gente vai, por isso que é tão assustador, porque a gente vai se deparar com coisas que a gente de repente nem observava, mas que de fato eram ações nossas. Uhum. E então eu acho que é uma coisa muito importante, porque a gente ser pessoas melhores, antes de ser melhor para o outro, você está sendo melhor consigo, né? Então, quando a gente Sim, pratica um haram, quando a gente pratica um pecado, quando a gente pratica uma má ação, o primeiro injustiçado somos nós, né? E a gente não tem essa consciência, a gente não faz essa autorreflexão. E se todo mundo entendesse de fato que a maior injustiça é a injustiça que a gente pratica com o nosso próprio nafs, e todo dia a gente é injusto com o nosso próprio nafs, né? Se a gente tivesse entendimento real disso, a gente faria um autoestudo, uma autorreflexão constante. Então a gente precisa fazer é. assim, não ter medo, não ter medo. A gente vai encontrar um monte de coisa errada, a gente vai, né? Nós somos humanos, mas alhamdulillah, enquanto nós temos vida, a gente ainda tem o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala, a gente pode ainda exercer isso de pedir, de implorar o perdão para Allah subhanahu wa ta'ala. Então não adianta a gente ficar fugindo de algo. Então, se aqui está o remédio, é na vida ainda que a gente encontra o remédio, por que então a gente não... Esse ele é amargo, mas igual, é necessário, né? É Porque necessário. na outra vida só É, recebe. Deus. Ó. Teve exatamente. bastante Já comentário, é eu não estou tarde, lendo o né? que eu tô falando. Sim, Já? mas Não.
Antes de voltar no comentário, eu acho que a gente tem essa dificuldade da autorreflexão, de olhar para dentro, porque nós somos muito cobrados quando o que fazemos respinga na comunidade, na sociedade, na comunidade que eu estou inserida. Porque as pessoas notam. Agora, esse trabalho de olhar para dentro, essa autorreflexão, isso é um trabalho extremamente solitário. E a vida de hoje leva a gente para o caminho oposto de tudo, ou seja, as pessoas têm pânico da solidão, as pessoas têm pânico de silenciarem durante um tempo. O Islã também ensina que isso é necessário. A nossa oração é uma oração solitária. Outro dia teve até uma discussão na minha página aí sobre a questão da mas tem que abrir mesquita agora, porque é agora que a gente tem que rezar por causa desse vírus. A minha opinião é diferente. A minha opinião é de que não deve haver aglomeração, que as pessoas não estão na hora de sair ainda. Mas tem gente que pensa por esse lado. E aí eu argumentei, mas, gente, a oração pode ser feita num cantinho da sua casa. E o que vai diferenciar a intensidade dela, ou se ela vai ser escutada ou não, é o que tem dentro de você, ou seja, a tapa. É o seu temor. Então, enfim, o Islã ensina isso para a gente desde sempre. O muçulmano precisa fazer essa autoanálise, voltar para dentro. Desculpa, eu só queria engatar aí, por isso eu te cortei, perdão, mas assim, isso demonstra também, isso fala muito da visão da nossa sociedade num todo, né, islâmica, em especial aqui do Brasil. Não digo a maioria, enfim, não tenho noção se é a maioria ou a minoria, né, mas a gente tem uma ideia de que, e através desse exemplo da mesquita, se confirma o que eu vou falar, a gente tem uma ideia que praticar o islamismo é oração. É jejum, oração, hajj, caridade, zakat. Óbvio, isso né? Mas ela é muito mais abrangente. A adoração, ela é bem mais abrangente que simplesmente a oração. Como eu falei ali atrás, agora na live, várias práticas suas podem ser adoração. Mas eu costumo refletir assim, existe a adoração sua para com Allah subhanahu wa ta'ala, que seria diretamente a oração, né? A oração, embora não, eu abro parênteses, não acrescentem nada para Allah subhanahu wa ta'ala, é para mim que retorna o benefício da oração, mas é uma oração, mas é uma adoração direta a Allah subhanahu wa ta'ala, ponto. Mas existe uma adoração também para Allah subhanahu wa ta'ala, porque todas as nossas ações devem ser por Allah, mas que diz respeito ao próximo. A sociedade, as pessoas à minha volta, os meus irmãos, a sociedade em si, né? E essa é a adoração mais difícil. Afinal, adorar Allah subhanahu wa ta'ala, amar Allah subhanahu wa ta'ala, é muito fácil, não vem de Allah senão rahma. Porém, do ser humano, a gente recebe coisas boas e coisas ruins, né? Independente da intensidade, do bom ou do ruim, a gente recebe, né? Então, é muito mais difícil a gente retribuir o mal com o bem, né? Mas se você tem que fazer isso, porque isso é adoração também. E aí, onde é que entra a questão da mesquita? A gente acha que a adoração, então, é eu ir na mesquita e rezar. Sim, os homens, a gente sabe que dentro da oração, os homens têm a obrigação de fazer as 5 orações dentro da mesquita. Mas a gente está num momento extraordinário, onde Omar, radallahu anhu, cumpriu com quarentena. Omar, lembrem-se que é Omar, né? Quem sou eu no pacotinho de bolacha, sei lá como é que é esse ditado aí, né? Ou seja, se Omar cumpriu com a quarentena, quem sou eu? Mas ele não interessa. Existe uma obrigação nossa perante a sociedade, e a gente tem que cumprir com ela também. Isso também, a nossa responsabilidade perante o próximo, isso também é uma adoração, e nós seremos cobrados por isso. De repente, a minha responsabilidade, ou a minha fobia, a minha falta de paciência em não entender que eu tenho que me resguardar, acaba acarretando, trazendo doença para outras pessoas, e no dia do juízo você não teve nem noção do que isso aconteceu, sua intenção nem foi essa, óbvio, tá? Mas entre aspas ou sem aspas, sua irresponsabilidade, sua ânsia, sua impaciência, acabou acarretando nisso, você não sentiu os sintomas, você não morreu, mas sabe Deus quantos não morreram atrás disso? A gente está numa realidade, independente, não dá para negar.
Já vi que não tem como É. negar, entendeu? E se for mentira, a gente vai ser restituído. A justiça de Deus não falha. Se falha na terra, não falha na terra. Mas eu não quero chegar no dia do juízo e descobrir que, cara, eu matei alguém. Sei lá. Ai, que terrível, que exagerada. Infelizmente, não é exagero. Não, É uma não é possibilidade. exagero. É uma Então, possibilidade muito grande, até porque mais de 60% é assintomático, né, com esse vírus aí. é. Então, se não faz mal para mim, porque eu tô bem de saúde, não sei o quê, cara, se faz mal pro cara do lado, tem que fazer mal para ti, você tem que sentir. Sim, Se você tá sentindo, você sim. tá pensando dessa maneira, volta pro teu cantinho, fica um pouquinho sozinha e tenta descobrir o que tem dentro desse coraçãozinho, porque tem alguma coisa estragadinha. Mas aquela pessoa que não tem dinheiro, vai pro centro ficar batendo perna e não sei o quê, cara, tem um pouco de que a gente vai ser cobrado, né? A gente tem que fazer essa parte. Enfim, viver é isso, Concordo gente. absolutamente. Concordo absolutamente com você, e a gente precisa lembrar que a UMA é a melhor nação, então vamos nos comportar como, né? Vamos dar um exemplo, né? Existe Bom, uma característica que nos faz ser a melhor nação, né? Se sim, nós nós não nos enquadrarmos, vai ter pessoas dessa uma que vão ser consideradas dessa melhor nação. E vão haver pessoas que são dessa uma, mas que vão estar ali esperando para pagar uma coisinha errada que a gente fez, né? E Deus é justo, gente, Deus é justo. E um pouco mais de empatia, pelo amor de Deus, a gente tem que ter empatia. A gente sabe que é difícil. Tudo que a gente falou aqui se trata de empatia, de paciência, precisa dessas duas coisas, senão vai ser meio para tudo. Vai ser muito difícil a gente ser um pouquinho bom. Tem que acabar a live. é. Então, não, foi minha conexão que deu uma escorregada mesmo. Não, não, Mas eu é acho uma que, pergunta geral, assim, precisava acabar a live, a gente podia seguir eternamente nela. então, é bom conversar com você, Machala. Eu ia Porque até você, falar sobre isso. Se a gente continuar falando aqui, a gente vai virar a noite falando. Então, eu acho que a gente pode concluir, mas eu queria comentar uma coisa que eu vi escrita lá em cima, porque a gente não consegue acompanhar os comentários, né? Mas eu vi um comentário escrito, na hora que a gente estava falando da paciência, da pessoa escreveu que a paciência, então, é um aprendizado diário de pequenas coisas, e é como a depressão, que é um acúmulo de pequenas tristezas. Não, eu não posso deixar de comentar isso. Não, a depressão não é um acúmulo de pequenas tristezas. A depressão é uma deficiência química no cérebro. Depressão é uma doença. A pessoa é. pode ter a vida mais legal do mundo e não ter tristeza nenhuma e deprimir. Então, eu me sinto na obrigação aqui como ser humano de falar que não vamos cair nessa, gente. Eu não sei quem comentou aí, mas se você conhece, você está vivendo em alguma coisa relacionada a isso, ou conhece alguém que esteja, incentive a pessoa a procurar um médico. Essa coisa Médico. de falar que vamos ler o Corão que vai passar tudo. O Corão é milagroso e ele resolve muitas coisas da nossa vida espiritual, enfim, mentalmente também, emocionalmente, mas depressão é doença, é deficiência química no cérebro. Não, e o fato da gente ser muçulmano e acreditar no Corão não nos delimita a isso, né? A ciência provém de Allah subhanahu wa ta'ala, né? Quem ensinou o homem o que ele não sabia foi Allah subhanahu wa ta'ala, né? Então, se a ciência está aí, esses avanços que nos comprovam cientificamente das doenças, e dentre elas essa da depressão, então é nossa obrigação também usufruir dessa bênção que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, que é a busca da medicina, né? Então a gente tem que sim buscar e sim ler Corão, ler Corão. O Corão ele trabalha uma reflexão, ele obviamente deve trabalhar. Obviamente eu não sou nada e eu não tenho esse conhecimento, mas com certeza ele deve trabalhar, ele deve mexer com muita coisa. Que você falou que a depressão é uma o quê? É uma falta? É Você uma falou deficiência de química, é uma química deficiência mesmo. química. E provavelmente o Corano ele deve suprir algo dessa deficiência, porque eu acho que é tudo neurológico, subhanallah, né? Então eu acho que mexe com o corpo todo. O Corano ele é cura, ponto. Allah subhanahu wa ta'ala diz, o Corano é cura, né? Então, mas
É um tratamento. Você tem a depressão, ela precisa de um tratamento. Tem que ter o Corão, tem que ter o medicamento também. Então você não pode dizer que só com o Corão me cura. A gente não, a gente se difere de algumas outras religiões em que botar a mão na cabeça milagre, saiu andando. Não, não se trata É. disso no islamismo. Sim, a gente tem que fazer. Primeiro, quando você vai tomar o remédio, já tem que mandar, não adianta, né? Porque a gente a gente trata de Allah também, subhanahu wa ta'ala, trata do Din, mas ele é mais amplo, né? Como eu falei, a gente acha que adorar Allah é fazer 5 orações. Eu faço 5 orações, eu cumpri com a minha parte com Allah. Não, cumprir com a sua parte com Allah é muito, inclui várias coisas. Então, se, por exemplo, você vai tomar um remédio, esse remédio ele não vai ter a cura, senão através de Allah subhanahu wa ta'ala, a anuência de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí você não vai tomar o remédio? Não, você vai pegar o remédio, vai fazer uma súplica e tomar o remédio. Porque se você acreditar que só o remédio vai te dar a cura, isso é shirk. De certa maneira é shirk. Querendo pegar leve, falei de certa maneira, tá? Mas, então, faça a súplica. Então, seja sincero. Rabbi, se você não me conceder essa vez, então vai lá, faz a súplica e toma o remédio. Então você está usando os dois. Né? E é isso que se Sim. trata, a questão da depressão, do câncer, e o que for de tipo de doença. Né? Então, que a gente usa as duas. Isso é bênção, gente. Allah subhanahu wa ta'ala nos abençoou e nos abençoou com esse conhecimento. Vamos usar, vamos praticar. Um não anula o outro. Sim. Né? A gente falou de 15 assuntos nessa live. Eu, não, por mim, não terminava ela, É, mas o falamos pessoal muito. Vamos fazer as considerações finais, então, que a gente termina. Sobre um comentário sobre isso que você falou, eu sou muito contra essa romantização da religião, dessa coisa que no Tasawwuf tem muito. Os sufis eles têm uma romantização muito grande do poder do Islã, mas eles descontextualizam as coisas, porque sim, o Islã é perfeito. Sim, se a gente segue o Islã na íntegra, a gente tem um código de vida que abrange do físico ao espiritual, passando pelo mental por tudo. E sim, eu acredito que uma pessoa que seja um muçulmano de verdade, que abra o Corão, leia o Corão e aquilo seja cura física para ele. Mas nós somos meros mortais, gente. Nós, muitas vezes, não sabemos nem o que é que nos obriga a rezar 5 vezes por dia, fazer o jejum. O profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ficou 13 anos falando sobre aqida, sobre crença. Isso nos diz muito. Então, a gente não sabe exatamente o que significa o La ilaha illallah, e aí quer pegar o Corão e quer que o Corão seja cura. Não vai acontecer, porque é o trabalho de formiguinha, é igual a paciência. Você vai conquistar aquilo trabalhando em cima daquilo. Se você não senta e lê o Corão diariamente, vamos colocar aí, todo dia depois do Fajr, ou, enfim, várias vezes por semana, você não está nessa categoria de que o Corão vai te curar uma depressão. Você vai precisar dos dois juntos, o remédio, como você falou, e o apoio religioso. Mas eu acredito sim que uma pessoa... Mesmo que o Corão chegue no nível de te curar, né? Se ler Fatiha, por exemplo, 7 vezes, bota a mão, ou fazer o Dua 7 vezes, tem uma sunna, né? Várias, na verdade, várias súplicas que estão dentro da sunna. Alguém até perguntou qual seria a súplica. Tem dentro da sunna, mas súplica, gente, não tem que ter uma regra. Tem as que foram ditas pelo profeta, sallallahu alaihi wasallam, e que, como ele era mais sábio, obviamente, era o profeta, a gente gosta de seguir as mesmas súplicas. Mas se você não sabe, vai tomar um remédio, oh, meu Deus, me cure através desse remédio, pela sua misericórdia, me cure. Enfim, faça a súplica que você quiser pedindo a cura. E toma o remédio. Mas, assim, independente de o Corão te dar a cura, isso não isola a necessidade, a permissibilidade, a permissão de você tomar o remédio, se for necessário, ou de você ir até um médico, né? Por que tem que ser 880? O DIN não existe isso. O DIN é meio termo, não vai virar fanático e coisa. Não, siga, pratique a religião. Se te curou, ótimo. Se te curou, é porque você não precisou. Mas você não vai ficar morrendo lá e esperando a cura do Corão. Isso até é pecado para ti. Né? Isso é ignorância pura. Isso é ignorância pura. Você acha o sábio, o cara mais sei lá o quê. Não, você está fazendo tudo errado. Então, lê o Corão, ele vai te trazer um conforto muito maior.
ele vai ser tudo na tua vida, mas os médicos estão aí, não é pecado, né? Ponto, acabou, vai lá e usa. Tem condições, vai lá e usa. É simples, é simples. Por que tem que ser 880, né? Não precisa ser Vamos gastar 880 dinheiro, porque o Islã desculpa. não precisa ser 880 porque o Islã é a religião do meio, né? O profeta já disse isso. Então Exato, vamos exato. aí pelo caminho do E meio. é isso que te Alhamdulillah. traz tranquilidade, o fato de ser do meio, né? É isso que te traz paz, isso que traz beleza, leveza para o Din, né? Então, a gente, cara, vai ser outra 500 lives se eu falar disso aí. Só para não te cortar de novo, considerações finais. Muito obrigada, desculpa, eu falo muito, tá? Mas eu disse que eu não ia mais falar isso, que eu falo muito, mas é inevitável, né? Ficar na minha cara. Mas, assim, é um prazer sempre falar da religião, é um prazer a gente compartilhar um pouco os nossos pensamentos, né? Pode ter muita... o pessoal pode concordar ou até, de repente, discordar do que a gente está falando, mas isso é até saudável na religião, né? Discordar com embasamento, né? É sempre até saudável, ninguém tem conhecimento total de tudo. Estamos aqui todos nós aprendendo, né? A primeira que aprendeu com essa live fui eu. Só tenho a agradecer a vocês aí que tiveram, obrigada pelo apoio, Jazakallah Khair, à Mesquita Virgem Maria, ao islam.org, né, Letícia, ao Divulga Islam. Muito obrigada por me aguentarem. E muito obrigada, Chile. É Jazakallah fácil te Khair. aguentar, Hanan. É muito fácil te aguentar, alhamdulillah. Eu também agradeço a sua participação. Você veio aqui me dar uma força, porque em dupla é sempre mais legal. Gostei bastante da experiência. Inshallah, a gente repete. Agradeço também a Mesquita por ter nos convidado. E é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, então que envie. Pode enviar por mensagem para a Mesquita que ela repassa para a gente responde, porque não conseguimos ler os comentários, mais uma vez. Mas é que o assunto é tão gostoso, assim, é tão amplo, né? Então, acaba que não dá. Sim, A gente não consegue se não dá delimitar. para falar, não dá para falar e ler os comentários. Precisava ter uma terceira pessoa para mediar os comentários, É. mas inshallah a gente vai melhorando e na próxima talvez a gente bote uma terceira pessoa. Ela só Inclusive lê para cortar a comentário. gente, que a gente Ela fala não muito. pode Brincadeira, tô brincando, tá? Tô Tá brincando. certo. Muito obrigada, gente. Que Deus recompense a Tá, todos, que Ele aceite o nosso esforço, né? E nos faça sempre Amém. pessoas melhores. Amin, Jazana Wayakum e Salam Aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abraço para Alaikum assalam wa todos. rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.